Olá, eu me chamo Isabela Henrique, sou acadêmica do curso de Pedagogia da Uniaselv. Estou aqui para apresentar a minha prática de brinquedoteca da disciplina de Literatura Infanto-Juvenil. Como muitos sabem, a literatura nem sempre foi vista com bons olhos. Anteriormente, há muitos e muitos séculos atrás, as pessoas visavam a história como universal, ou seja, determinada contação servia para todos os públicos, desde a infância até o público adulto e as pessoas de mais idade. Finalmente, essa mentalidade foi alterada. Alguns estudiosos começaram a levantar a pauta de que a criança é um indivíduo diferenciado do adulto e que, por isso, precisa de estratégias voltadas para sua faixa cognitiva. Então, foram-se pensados em livros, em literaturas que trouxessem à tona todo esse universo infantil, auxiliando as crianças a lidarem melhor com os conflitos, com os problemas do dia a dia, com emoções, com relacionamentos, com dificuldades, enfim, toda essa temática foi trazida à tona a partir das literaturas. E hoje nós temos vários clássicos aí que podemos nomear, como a Cinderela, o Gato de Botas, Branca de Neve e os Sete Anões, os Três Porquinhos, que é o tema dessa brinquedoteca. A composição de histórias, justamente por visualizar que a história tem um papel muito importante na primeira infância, que é justamente trazer toda essa expansão do vocabulário infantil, trazer toda essa criatividade, toda essa autonomia, tudo que envolver o desenvolvimento completo daquele indivíduo. Pode ter certeza que a história vai estar inserida em todo esse processo. Então, trazer à tona essa criatividade das crianças é, sem dúvidas, o primeiro objetivo desse projeto. Pensando nisso, eu quis trazer no projeto um clássico da literatura, que é Os Três Porquinhos, que tem toda essa moral da história, que é quando o porquinho ele visualiza mais a questão do prazer imediato e não pensa no prazer a longo prazo. Então aí a gente aborda diversos temas transversais, além dos temas pedagógicos, que eu falarei mais à frente, traremos também esse tema emocional dos prazeres imediatistas e dos prazeres a longo prazo. Porque ali o porquinho que escolhe economizar o seu dinheirinho para fazer uma casa de palha, ele acaba tendo uma desvantagem quando o lobo chega e derruba a sua casa. Já o porquinho que usa mais a inteligência e visa por um prazer a longo prazo, ele escolhe ali usar mais recursos e construir a sua casinha de tijolos, e assim ele tem um benefício muito grande, porque assim o lobo não consegue, derrubar a sua casa, e ele tem um grande benefício em relação a isso. Então aí podemos trazer para o universo infantil a situação, por exemplo, do gostar, do estudar, do gostar de fazer atividades simples, como escovar os dentes, como trocar de roupa, como arrumar sua caminha. Então ali a pedagoga que estará fazendo toda essa intervenção pode trazer à tona essa temática. Olha, tem alguns prazeres que nos trazem um benefício a curto prazo, como por exemplo, não escovar os dentinhos. Eu quero estar ali assistindo minha TV, eu quero ali estar assistindo meu desenho favorito e eu não vou escovar os dentinhos. Aquilo ali é um prazer a curto prazo. Mas a longo prazo eu poderei ter problemas na saúde dos meus dentes, eles poderão ficar estragados, eles poderão ter cáries, e aí vai trazendo toda essa reflexão para essas crianças. Com isso nós já abordamos a parte comportamental, a parte emocional, e isso foi apenas um dos exemplos da expansividade que essa atividade pode trazer. Bem, um dos principais objetivos é também trabalhar as formas geométricas, porque ao invés da história do conto ali puro, original, que traz apenas os três porquinhos, com o porquinho que nós costumamos ver, essa história traz um porquinho com formatos geométricos. Então, um porquinho tem um formato de triângulo, o outro porquinho tem um formato de quadrado e o outro tem um formato de círculo. E aí a gente vai trabalhando todo esse entendimento das formas geométricas e dos numerais. Se você estiver trabalhando ali com um público infantil, entre os 2, 3 aninhos que estão no reconhecimento dos numerais, simples, 1, 2 e 3, você consegue perfeitamente adaptar esse entendimento através da composição de história.
Após esse processo de contação, nós vamos para a parte prática, porque ali já demos a oportunidade, abrimos o espaço das crianças tirarem suas dúvidas, fazerem suas reflexões, e agora elas vão para as criações. A composição de histórias precisa-se de alguns materiais que eu listei lá no slide, onde você pode trazer diversos recursos, onde a criança vai produzir as suas próprias casinhas e seus próprios porquinhos. Novamente, trazendo à tona essa multidisciplinaridade de trazer os formatos, as formas geométricas, de trazer as texturas, porque ali, por exemplo, eu utilizei o Dré para poder fazer a textura dos tijolos, utilizei os palitinhos para fazer a textura da madeira e utilizei também o crepom para fazer a textura da palha. Então, também já temos aí outro tema que vai se englobando. Então, como vocês podem ver, é uma atividade bem ampla. Finalizando as produções, quando as crianças lhe trouxerem os resultados, pode-se elaborar ali também uma roda de conversas, onde você irá trazer perguntas como o que acharam da história, qual foi a parte mais interessante, se você fosse um desses porquinhos, qual seria a sua atitude, qual opção você optaria? Você optaria pelo prazer imediato ou pelo prazer a longo prazo? E aí você vai adaptar a sua linguagem de acordo com o seu público, né? Obviamente, se você tiver um público um pouco mais jovem, ali educação infantil, você pode ter mais cuidado com as palavras, utilizar palavras mais simples para que facilite esse entendimento. Eu estarei passando algumas fases aqui da produção dessa atividade que foi feito no meu ambiente de trabalho. Eu estarei passando a seguir algumas imagens do processo da atividade. Não tem todas as etapas do processo, mas aí já dá para ter um entendimento de como pode ser realizado. Lembrando que também pode ser feito alterações, utilizar slides, utilizar outros materiais que estiverem ao seu alcance. Eu fiz no meu ambiente de trabalho, então por isso eu estarei embaçando a imagem da criança para não expor, já que eu não tenho autorização. Mas no geral, eu tive grandes ganhos, porque eu entendi que todos compreenderam muito bem o objetivo que eu lancei a princípio, e isso é o que importa no final das contas. Então, muito obrigada por acompanhar e tchau, tchau. Fiquem com as imagens a seguir.